Bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live de quinta com conteúdo de primeira aqui do Help Juris. E hoje nós vamos falar sobre 3 novas tabelas de custas em 2025. Daphne, que loucura! Se você quer entender como é que tudo isso funciona, essas 3 novas tabelas de custas, como isso vai influenciar na sua atuação e como você vai escolher uma dessas tabelas para fazer os pagamentos das suas greves, fica comigo até o final dessa live. Para quem não me conhece, eu sou a Daphne, especialista em custas processuais cíveis do TJRJ, e aqui no Help Juris eu ajudo você, advogado, a acelerar suas ações em pelo menos 12 meses, dominando as custas do TJRJ. E fomos surpreendidos com a publicação essa semana não só de uma, mas de 2 novas tabelas de custas. A gente já estava esperando, né, a nova tabela, o aumento previsto pela taxa Selic, né, com a implementação da Lei 10.632 de 2024. Né? Agora, as custas passam todos os anos a ser atualizadas pela taxa Selic, não mais pela UFIR. Na prática, infelizmente, isso significa uma galgada do valor dessas custas ao longo dos anos. Vai aumentar bastante, isso é só o começo. Só que, ao invés de uma tabela, eles publicaram 2. Olha que interessante. Que interessante, o advogado fica assim, meu Deus do céu, o que eu faço com isso? Primeiro, gente, vamos começar com bom dia. Doutora Érica, bom dia. Doutora Adri, bom dia. Mel, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. E saiu uma tabela com custas de 19 de março até 25 de março e outra tabela vigente a partir de 26 de março. Aí essa vai até o final do ano, até dezembro. E aí você pode estar se perguntando, Daphne, o que é que eu tenho a ver com isso? Não basta eu entrar lá no site do Tribunal de Justiça, gerar a GRE, já não vai gerar com os valores que estão vigentes? Doutora, atenção ao que eu vou dizer. Se você não tiver o conhecimento que eu vou te passar hoje aqui nessa live, você pode cair em 2 armadilhas. E a segunda é ainda mais grave, tá? 2 grandes armadilhas. A primeira, se você não tiver esse conhecimento que eu vou te dar hoje aqui nessa live, você com certeza vai atrasar o seu processo em alguns meses. Vai dar aquela atrasada feia. Só que isso não é o pior. Porque a segunda armadilha que você pode cair é que você pode chegar a perder a sua ação. Como assim, Daf? Perder minha ação? Que loucura! Eu estou falando, gente, das custas do recurso inominado lá no JEC. Se você não tiver a informação que eu vou te dar aqui hoje, você corre sim o risco de tomar uma deserção. Então, fica comigo, porque eu vou te explicar, tintim por tintim, o que você tem que observar, o que você tem que fazer para você aplicar as custas corretas, tá? Fica ligadinho aqui no que eu vou te falar, porque isso é importante, é grave, e o advogado que não está atento à questão das custas, ele está perdendo tempo. Ele está perdendo dinheiro, ele está perdendo cliente. Por quê? Quem é que não está preocupado com a questão financeira? Isso é uma das coisas essenciais que o seu cliente espera de você. Ele espera de você a solução para o problema dele. Ele te procura como advogado para obter solução para um grande problema que ele está tendo. Só que ele não quer arrumar mais problema, ele quer solução. E as custas, quando você não domina o assunto, quando você não entende o regramento, infelizmente, o que você vai causar é mais um problema para o seu cliente. É mais um prejuízo que ele não estava esperando, porque você não conseguiu dar para ele previsibilidade. O que é prejuízo? É quando você toma uma pancada que você não esperava. Já se você sabe de antemão, desde quando você procura um advogado, que, por exemplo, ele pode não conseguir a gratuidade de justiça. E se ele não conseguir a gratuidade de justiça, ele vai saber exatamente quais são as custas que ele tem que pagar, ele não se sente no prejuízo.
É muito importante que você, como advogado ou advogada, que você tenha essa visão estratégica. Isso é estratégia. Você precisa demonstrar para o seu cliente desde o início quanto ele vai ter que desembolsar, porque assim ele não vai ter esse sentimento, essa sensação de que ele está tendo um grande prejuízo. Ele já está preparado para aquilo. Inclusive, você, de forma estrategicamente, né, pensada, você pode oferecer, inclusive, soluções para ele, né, que vão além simplesmente da ação judicial. Esse é o papel do advogado, ser estratégico e oferecer soluções. E aí, o que isso tudo tem a ver com as novas custas? Daphne, vamos lá, eu quero entender o que está acontecendo, o que eu tenho que observar, e eu já vou te dar uma informação importantíssima. O que acontece? Por que eles publicaram duas novas tabelas de custas? Uma vigendo entre 19 e 25 de março e a outra vigendo de 26 de março em diante. Porque, além da Lei 10.632, que atualizou as custas agora pela Selic, nós também tivemos uma outra lei de 2024, a Lei 10.637 de 2024. E sabe o que essa lei criou? Ela criou 3 novos fundos. Não sei se vocês já repararam, quem já me segue por aqui há mais tempo ou é meu aluno, já entende bem como é que esses fundos funcionam. Mas se você já recolheu uma grege, você viu que, além dos campos lá da grege, né, que você recolhe atos dos escrivães, atos do oficial de justiça, postais, além desses campos, incidem contribuições legais. Tá? E essas contribuições são obrigatórias. Esses são os famosos fundos. A gente até chama que são assim, os sócios do tribunal, né? Sempre levam, comem ali um percentual da sua grege. Você recolhe todos aqueles valores e sobre aqueles valores ainda incide esse percentual de fundos. A gente já tinha alguns fundos. O Funperj, Fundiperj, o Funarpem. Esses 3 fundos já estavam lá nas suas greges, tá? Funperj, Fundiperj com 5% e o Funarpem com 6%. E a gente tinha também uma outra contribuição, que era a contribuição destinada para a CARG, a Caixa dos Advogados, de 10% do subtotal das custas. Só que essa contribuição de 10%, ela foi declarada inconstitucional. Inconstitucional. E ela parou de ser cobrada no dia 31 de dezembro do ano passado, de 2024. Inclusive, até por aqui, eu anunciei isso, né? Falei assim, gente, as custas vão ficar mais baratas, a CARG não vai mais incidir sobre as custas. Gente, vocês pensaram mesmo que ia ficar mais barato? Eu pensei, eu caí no conto da carochinha, eu tive a doce ilusão, assim como todos os advogados tiveram a doce ilusão de que ficaria 10% mais barato. Só que não. Infelizmente, o que eu tenho para te dizer é que em 15 anos de experiência, em 15 anos de tribunal, eu nunca vi nada ficar mais barato. Eu nunca vi nada ficar mais simples. Por isso, tão importante você que está aqui comigo nessa live hoje, porque você vai estar por dentro antenado no que está acontecendo. Não está ficando mais barato, não está ficando mais simples. Mas o que eu posso te dizer é que quando você tem o conhecimento certo, quando você entende, domina esse assunto, sim, você tem um grande diferencial. Bom dia, doutora Patrícia, bom dia, doutora Elaine, bom dia, doutora Daniele, doutor Felipe. Gente, eu fico muito feliz sempre que eu tenho os alunos do Método Help Juris por aqui, tá? Sejam bem-vindos. Essa atualização de hoje dessa live é super importante para todos vocês, alunos, seguidores. Então, vamos continuar na história dos fundos, na história da CARG. A CARG, então, beleza, extinta, declarada inconstitucional aqueles 10%. O que eles fizeram? Criaram essa lei com 3 novos fundos. Eles estão entrando no lugar da CARG, né? No lugar que eu digo, esse percentual está sendo subdividido entre os novos fundos e os fundos já existentes. Tá? Eu ainda vou falar para vocês quais são esses fundos, esses novos fundos. Vou colocar um por um para vocês entenderem para onde eles se destinam, né? Mas é isso.
aqueles 10% você vai continuar recolhendo. Só que, como a gente tem a anterioridade nonagesimal, essa lei foi publicada lá no final de dezembro e foi entendido, então, pelo tribunal, inclusive se foi um entendimento num processo administrativo, de que esses fundos só deveriam incidir 90 dias após a publicação. E isso vai dar exatamente no dia 26 de março. Então, a partir de 26 de março, a gente vai ter novamente a incidência desses 10% ainda às custas, mais 10% que vão estar subdivididos. Esses 3 novos fundos, eles estão ganhando 1% cada um. Ué, Davi, mas e cadê os outros 7%? Né? Você está falando que são 10 e os novos fundos, 3 fundos, cada um ganha 1%. Então, esses 7%, eles foram divididinhos, os dois, entre FUNPERJ e FUNDPERJ. Gente, FUNPERJ e FUNDPERJ, o FUNPERJ, ele vai para a Procuradoria do Estado. É um fundo para a Procuradoria do Estado. O FUNDPERJ é um fundo que vai para a Defensoria Pública, tá? O FUNARPEM é um fundo para custear questões extrajudiciais de pessoas naturais, tá? É para custear todas as situações de gratuidade de justiça. Vocês lembram aquela famosa frase, não existe almoço grátis? É isso aí, não existe almoço grátis. Alguém está custeando sempre a gratuidade de justiça das outras pessoas, tá? Então, esses fundos, eles são exatamente para custear o trabalho das procuradorias, o trabalho da Defensoria Pública, o trabalho do extrajudicial. É isso aí, é tenso. E quais são, então, esses 3 novos fundos? Vamos lá. Eu até separei aqui para vocês quais são eles, para eu não me perder. São eles o FUNDAC, PG-UERJ. Esse fundo, ele vai para a Procuradoria da UERJ, tá? O FUNPGT e o FUNP-GALERJ. Vamos lá. O FUN, é até difícil falar, o FUNPGT vai para a Procuradoria do TCE e o FUNP-GALERJ vai para a Procuradoria da ALERJ, tá bom? Então, esses fundos foram criados agora no final de 2024 e estão sendo agora destinados esse percentual nas custas diretamente para esses fundos. Meu Deus, Daphne, pelo amor de Deus, agora como é que eu vou fazer essas contas? Eu vou ficar desesperado. Quanto é que é mesmo? Calma aí, deixa eu anotar quanto é que são esses fundos. Calma, com relação a isso, você não precisa ficar preocupado. Por quê? Aí vem um ensinamento importante que já está atuado na testa dos meus alunos e que eu vou passar aqui para você também, que é uma regrinha super importante, que é a regra não mexa nos meus fundos. Regra não mexa nos meus fundos. Por que eu estou falando dessa regra? Na GRERJ, quando você vai gerar a GRERJ, automaticamente esses fundos são inseridos. Você não precisa fazer conta. Então, fica tranquila, fica tranquilo, porque você não vai precisar saber, ai meu Deus do céu, FUNPERJ é 8,5%, FUNDPERJ é 8,5%, FUNARPEM é 6%, o FUND não sei o que é novo é 1%. Você não precisa ficar fazendo essa conta. Essa conta ela é automaticamente feita pelo site lá do tribunal quando você gera a GRERJ. O que é importantíssimo você saber? A regra não mexa nos meus fundos, que é literalmente o nome da regra. A única coisa que você não pode fazer é mexer nesses fundos, tá? Você gerou a GRERJ, esses fundos foram calculados, você não pode diminuir valores ali e você não pode, em hipótese nenhuma, excluir. Essas contribuições são obrigatórias. Obrigatórias. O que significa isso? Que numa vara civil, se você deixou de recolher, você vai perder tempo, porque você vai ser intimado para complementar. Num recurso nominado no JEC especial, se você deixou de recolher ali algum valor de fundos, você, infelizmente, vai tomar deserção. Deserção, tá? Não mexa nos meus fundos. É até engraçado, um monte de gente ria dessa quando eu falo dessa regra. Fala assim, nossa, não mexe no fundinho. É isso aí, não mexe, tá? É a única coisa que você não pode fazer. E essa é a única diferença entre
as duas tabelas de custas que foram publicadas. Daphne, onde é que eu encontro essas tabelas? Pelo amor de Deus, eu estou perdida, eu não sei onde encontrar. Ontem a advogada já me mandou essa pergunta. Daphne, eu tenho que recolher custas do recurso nominado. Não sei onde é que eu vou, onde eu tenho que procurar. Calma. Essas tabelas já estão disponíveis lá no site da Corregedoria. E o que é que você precisa saber? Que quando você for gerar essa greve no site do tribunal, ela já vai ser gerada com o valor que está vigente, tá? Só que aí é que está. Olha que interessante. Agora que eu vou te trazer a informação que vai salvar o seu processo no caso de RI, tá? Suponhamos que você tenha gerado uma greve no dia 18 de março, um dia antes de entrar em vigor a nova tabela de custa com os novos valores. Você mandou esse boleto para o cliente não pagou no mesmo dia, ele pagou só no dia 19. E aí você vai protocolar o seu recurso no dia 19. Deserção. Você vai tomar uma deserção. Daphne, pelo amor de Deus, por que eu vou tomar uma deserção? Porque o que vale é a data em que você protocola a sua petição, o seu recurso, com a greve paga, indicada, vinculada. Essa data é que é o marco para que a serventia possa fazer a conferência dessas custas, tá? Se você não sabe disso, você vai tomar uma deserção, porque no juizado especial não é possível complementação de custas, enunciado 80 do FONAGE. Você, infelizmente, não tem a possibilidade de complementar essas custas. Olha como isso é grave. E aí, você recolheu custas do dia 18 de março, só que no dia 19 já estava vigendo uma nova tabela. Daphne, pelo amor de Deus, o que eu posso fazer então? Porque o meu cliente, aconteceu isso comigo, o meu cliente, eu gerei a greve dia 18, ainda não protocolei o recurso. O que eu posso fazer? Eu vou te dar a dica de ouro aqui. O que você pode fazer? Você pode, então, gerar uma greve complementar com os valores. O que você vai fazer? Você vai gerar lá uma greve nova, tá? Aí você verifica quais são os novos valores e você vai recolher agora só a diferença entre o que você já recolheu e o que está vigendo agora. Exemplo, tá? Exemplo. Eu vou chutar um valor aqui. Suponhamos que o valor de escrivães fosse R$ 400 e agora o valor novo é 450. Gente, esses valores são hipotéticos, tá? Eu tô falando só para você entender a lógica. Se você já recolheu 400 e o valor novo é 450, está faltando 50, correto? Então, você vai lá, vai gerar uma greve complementar com esses R$ 50, vai enviar para o seu cliente, ele vai pagar, e aí que está o pulo do gato. Você vai interpor esse recurso com as duas greves informadas, tá? Você, inclusive, já pode justificar isso aí na sua petição. Esse, inclusive, é um dos pilares do método Help Juris, que é um método que eu criei, que faz com que você tenha muito mais segurança e muito mais agilidade no seu trabalho relativamente às custas. Isso traz impacto em toda a sua advocacia, não dá mais para ignorar. Semana passada, eu realizei o treinamento com um grande escritório, um escritório que tem presença em diversos estados, no Brasil inteiro, e eles sim estão preocupados com as custas processuais, porque isso traz impacto direto para a atuação deles. Nós fizemos um treinamento de 3 dias, intensivo, mais de 50 advogados desse escritório participaram e agora estão de posse desse conhecimento que é fundamental, que é essencial para uma atuação tranquila aqui no TJRJ, sem sustos, sem surpresas e principalmente sem atrasos desnecessários e sem o perigo de uma deserção, sem o perigo de você perder um processo por conta de custas processuais. Isso é muito grave. Então, eu quero só recapitular essa parte com vocês, porque ela é a mais importante de todas. Você pode
cair em duas armadilhas muito graves se você não tiver esse conhecimento. Primeira armadilha, você pode atrasar em muito os seus processos se você não estiver aplicando as custas vigentes no momento. E você pode perder uma ação, você pode perder o seu recurso nominado se você não fizer o preparo corretamente, porque lá não tem a possibilidade de complementar. E se você não estiver utilizando as custas vigentes naquele momento, já era. Deserção. Então, qual é o momento que você deve observar para você verificar as custas que você tem que recolher? O dia em que você protocola a petição com a informação de que essas custas foram pagas. Se esse tipo de informação é importante para você, você não pode deixar de me seguir por aqui. Porque todos os dias eu trago conteúdos novos, importantes, relevantes para a sua advocacia. Então, vamos lá, gente. O que a gente pode tirar de tudo isso? Que, infelizmente, é isso aí. As custas já estão mais caras, isso já está vigendo, tá? Nova tabela de custas aí, de acordo com, agora, a atualização pela taxa Selic. E, a partir do dia 26 de março, nós vamos ter a incidência de novos percentuais e novos fundos, tá? São aquelas contribuições legais que você tem que observar na sua greve. E que, com relação a isso, basta que você observe a regrinha, não mexa nos meus fundos, tá bom? Essa regrinha é essencial, porque basta você recolher a sua greve, automaticamente esses fundos serão calculados, e aí você só não pode nem alterar aqueles valores, você não pode colocar valores a menos, tá? E nem pode excluir, de jeito nenhum, excluir esse valor. E eu recebi mais uma pergunta muito interessante. Daphne, essa, gente, calma aí, deixa eu até voltar, deixa eu contextualizar, senão vocês não vão entender. Um dos assuntos mais hypados, e que inclusive aqui no Help Juris a gente já está falando demais, é sobre a questão, né, da implementação aí da alteração do artigo 82 do Código de Processo Civil, que isentou o advogado do adiantamento das custas processuais lá na execução dos seus honorários, tanto na ação de cobrança de honorários quanto na execução dos honorários de sucumbência. Certo? E aí, eu recebi essa pergunta interessantíssima. Daphne, eu adiantei as custas, a taxa judiciária da execução dos meus honorários um dia antes de começar a lei. Agora que a lei está vigendo, eu posso ir lá, eu posso pedir de volta o meu dinheiro? Não pode, doutor. Não pode, tá? Por quê? A lei processual, ela tem vigência imediata. A alteração da lei processual tem vigência imediata, mas é daquele dia da publicação para frente. Então, isso foi dia 16 de março. Se você recolheu no dia 15, no dia 15 esse adiantamento ainda era devido. Você não vai ter como entrar com um pedido aí de restituição dessas custas. Entretanto, é importante que você saiba disso. Você pode e deve incluir esse valor das custas aí na sua planilha de débitos. Você pode e deve já executar o valor dos seus honorários, incluindo essas custas que foram antecipadas por você. Por quê? É o sucumbente que deve pagá-las. Tá? Se você está executando aí os seus honorários de sucumbência numa ação que já terminou, que já está transitada em julgado, aquele réu ou aquela parte, ela já é a sucumbente na ação. Esse valor que você adiantou, basta que você inclua ele aí na sua execução, inclua ele no valor total do débito. Ok? Esse é o mais importante, é isso que você precisa observar para que você não perca nem tempo, nem dinheiro. E a partir de 16 de março ainda há discussões, tá, gente? Eu estou vendo
diversos assuntos que estão sendo levantados, diversas polêmicas. Existe polêmica se essa lei seria ou não constitucional. Não sei se existe já uma arguição com relação a isso, tá? Ou se é só polêmica mesmo. Eu imagino que seja só polêmica mesmo por hora. Só que uma polêmica que é muito real e que você tem que ficar atento é aqui com relação ao estado do Rio de Janeiro. Será que a taxa judiciária vai ser entendida dentro desse termo custas processuais? E aí, com relação a isso, nós temos 2 pontos muito importantes. Primeiro ponto, a Lei 3350 de 99, que é a Lei de Custas, no artigo 10, ela enumera tudo o que é considerado custas judiciais. E entre esses itens consta lá a taxa judiciária. Ah, Daphne, então tem dúvida. Se você está me falando isso, não tem dúvida. A lei está lá, a lei prevê. Gente, o pior é que tem dúvida. Sabe por que tem dúvida? Vou te explicar. Existem 2 situações já amplamente utilizadas no tribunal, pacífico, majoritário, de que, por exemplo, na isenção prevista para os idosos, na mesma lei, tá? Artigo 17 da Lei 3350 de 99. Essa isenção dos idosos, ela se aplica às custas, mas não se aplica à taxa judiciária. Daphne, que loucura! Por que isso? De onde saiu esse entendimento? Esse entendimento saiu do seguinte: a taxa judiciária, ela é regida pelo Código Tributário Estadual. Ela não é regida pela 3350. E lá no Código Tributário Estadual, existe previsão expressa de isenções de taxa judiciária. E, nesse caso, não está previsto o valor, tá? A isenção, no caso, do idoso. Por isso que não se estende. No caso da isenção do idoso, essa isenção só abrange as custas e não abrange a taxa judiciária. A mesma coisa para União, municípios, né, todos os entes públicos que também estão lá isentos, a taxa judiciária também não era isenta. Agora, há pouco tempo atrás, é que esse entendimento mudou e que passou a se estender também para a taxa judiciária, tá? Mas até bem pouco tempo atrás, o município, por exemplo, tinha que recolher a taxa. Então, a gente está atento a isso para ver o que o tribunal vai demonstrar de entendimento, se esse adiantamento, essa isenção de adiantamento do advogado, se ele vai abranger também a taxa judiciária ou não. Porque na execução dos honorários, basicamente, você só tem taxa judiciária para recolher. Pode ser que você tenha custas aí de um eventual pedido de penhora ou de uma eventual intimação, né, do executado para o pagamento, mas isso não é sempre que vai acontecer. O grosso mesmo é a taxa judiciária, que são os 3% do que você está executando. Então, os advogados estão tensos, aguardando aí a manifestação do tribunal, aguardando como os juízes vão entender isso na prática, né, em cada um dos processos. E eu estou por aqui de olho, esperando para poder passar para vocês também o que for acontecendo, tá? E eu quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo hoje e quero te fazer um convite importantíssimo. Atenção, convite. Eu vou realizar a primeira imersão jurídica dominando as custas do TJRJ de 2025, para trazer para vocês todas essas mudanças, todas essas atualizações de 2025. Serão 3 aulas gratuitas online no YouTube, tá? E ao vivo. Vamos fazer essas aulas ao vivo. Elas vão acontecer nos dias 7, 9 e 11 de abril, às 9 horas da manhã. E para você se inscrever é super fácil. A minha equipe vai estar deixando um link no meu perfil no Instagram. A gente já vai estar liberando esse link, porque a gente acabou de colocar o site para rodar, tá? Por esse link você vai se inscrever. E aí você vai entrar num grupo de WhatsApp, que é o grupo da imersão jurídica. Lá eu vou te mandar materiais especiais. Vai ter material depois, material em PDF dessas aulas. São materiais incríveis que vão te auxiliar aí no seu dia a dia. São os primeiros passos para que você possa dominar as custas e mais, fazer disso uma grande oportunidade profissional.
especialmente você aí que está me ouvindo, que pode estar iniciando na carreira, ou você que fez direito e está retomando a sua carreira como operador do direito agora. Essa é uma grande oportunidade. Daphne, por que dominar as custas é oportunidade? Porque quem domina as custas torna-se indispensável. Indispensável. Eu já conversei com grandes escritórios. Em todos eles me disseram, Daphne, existe aqui uma pessoa que é responsável por isso, responsável pelas custas. Ela se especializou e ela é indispensável para o escritório. E quem não tem essa pessoa indispensável está tomando prejuízo. E grandes prejuízos. Você pode ser esse advogado, essa advogada indispensável. Por isso eu estou te esperando lá na imersão jurídica Dominando as Custas do TJJ. Inscreva-se pelo link na bio. E a gente se vê na semana que vem, gente. Tchau, tchau. Ótimo dia.